Vamos falar sobre um tema clássico da psicanálise, que é a divisão, né, da mente em id, ego e superego. Então, se tem três lugares, alguma coisa dividiu isso. Quem dividiu isso foi a defesa. Então, a defesa psíquica, ela foi a responsável pela divisão tripartite aí do aparelho psíquico. Essa é a estrutura da mente descrita por Freud, né? A partir de observações, né, experiências de análise conduzidas com centenas de pessoas, né, e estudos, né, abrangentes de vários temas, como os atos falhos, os sonhos, né, xistes, folclore, mitos, lendas, literatura, prosa, literatura em verso, biografia de grandes personalidades, como Leonardo da Vinci, Descartes. Existem conteúdos psíquicos muito importantes, decisivos, por exemplo, na área do sonhar, por exemplo, capazes de gerar sonhos, por exemplo. E existem conteúdos psíquicos que não são capazes de gerar sonhos nunca, né? Então, é preciso saber quais são os conteúdos psíquicos inconscientes capazes de gerar sonhos, mitos. O mito ele não vai ter ibope nenhum se não for sobre alguma coisa importante. Então o mito tem que mesmo que esconda, né, muita coisa, mas essas coisas são importantes porque a força, né, para formar o mito veio dali. E o mito guarda, ele é filho, né, da coisa, né? O símbolo é filho daquilo que exigiu a simbolização, né? E essa relação ela se mantém você interpretando, né, o sonho, interpretando o sintoma, interpretando o símbolo, você consegue entender do que o sujeito está tratando, né? Então, em geral, as coisas que são importantes, elas têm fortes representantes afetivos ligados à vida e ligados à morte, ligados à reprodução da espécie, ao prazer, né, de várias maneiras, proporcionado pela opção sexual, e o prazer e problemas, né, também inoportunidades criadas pela opção de morte. Então, os mitos, as lendas, né, a literatura, as poesias estão impregnadas de pulsão de morte, pulsão de vida, que é aquilo que move o mundo. Então, os impulsos ficam reprimidos, né, principalmente no id, que é o inconsciente. Consciente ou inconsciente com I maiúsculo é o conjunto, né, de fenômenos psíquicos que não podem chegar na consciência pela ação da defesa que os reprime, né? Então aí você tem três níveis já explicados: a defesa, a existência da defesa, que cria um inconsciente e que não deixa esse inconsciente se tornar consciente, tá? Então tem um setor, um lugar da mente em que os conteúdos são conscientes, que podem então ser lembrados. A evocação desses recursos, dessas representações de memória, né, ela não é proibida fortemente, né, ou radicalmente, mas aquelas representações que sofrem uma rejeição radical, né, por parte da pré-consciência, elas são conscientes, então eles não podem se tornar conscientes. Isso é a primeira tópica. Assim, a primeira tópica é a primeira descrição da mente humana feita por Freud, que durou até mais ou menos 1923, quando ele escreveu o ego e o id, que é onde vem essa divisão: ego, id e superego. O nome desse texto deveria ter sido o superego, né? Porque é a primeira vez que o Freud fala do superego, é o ego e o id, mas aí ele está falando do superego pela primeira vez. E dessa divisão que ficou final, o ego, o id e o superego. Então, falou em superego, não deveria usar inconsciente, deveria usar id, né? Porque para falar em id, para falar em superego, já tem que saber que é o id, que o id também, o inconsciente, evoluiu para o id, né, conceitualmente. E é isso, então a mente é dividida nisso tudo. E vou falar de uma outra coisa que é técnica, né, que é bem típica da psicanálise freudiana, que não ficou muito clara também nos textos técnicos escritos por Freud, é que não pode deixar a coisa assim, dividida em ego, id, superego, sem fazer nada. Tá? Porque foi uma criança de 5 anos de idade que fez isso.
De 5 anos para 35 anos, se passaram 30 anos e a pessoa não é mais uma criança e vai precisar, pelo contrário, vai precisar ser pai, ser mãe, né? Então, para que ela possa ser pai e ser mãe, primeiro ela tem que ser adulta, ela tem que deixar de ser criança. Então, a pessoa, antes de ser pai, ela tem que ser adulta. Tem que deixar de ser criança e ser adolescente para ser um adulto, para poder ser pai, depois avô, né? E essa divisão, então, vai precisar ser combatida, é preciso evoluir, transcender isso e fazer com que haja uma integração psíquica, uma reintegração psíquica dentro dessa divisão. Claro que não é possível fazer isso completamente, mas você precisa saber, pelo menos, como lidar com isso, tá? Tanto com o id quanto com o superego. E, encerrando, falar 30 segundos aqui sobre o superego. O superego é filho do complexo de Édipo, conforme descrito por Freud, é um filhote do complexo de Édipo, é uma criança, o superego é uma coisa infantil. Então, quanto mais autoritário, rígido, agressivo, destrutivo for o superego, mais infantil ele é, né? E também ele precisa ser trabalhado na análise. Queremos convidar vocês para fazer inscrição no YouTube Psicanálise Léo. Tema sobre psicopatologia, psiquiatria e psicanálise articulados entre si, né? Então, não é uma psicopatologia solta, dissociada, não é uma psicanálise dissociada, não é uma psiquiatria dissociada. É um conjunto de saberes dessas 3 áreas interligados e nosso objetivo é que essa integração consiga trazer uma realidade mais palpável, né, para as pessoas que têm parentes, que têm problemas de transtornos mentais, então são co-participantes forçados, né, dessa situação, né, e para os próprios pacientes e para quem esteja com o interesse, por exemplo, de prevenir, né, disso não acontecer na sua vida, de haver regressões, né, psíquicas que possam criar as condições para sintomas, né, mais sérios, mais difíceis de se instalarem, né, e a pessoa ter recursos para saber lidar com isso. A defesa, então, as defesas, como a gente falou, vamos pegar a recusa da castração, que é uma coisa primitiva, que garante a perversão polimorfa original, quer dizer, não progrediu nada, ficou parado, é mais atrasada a defesa que tem, né? Depois tem a base fundamental, que é o retorno dessa pulsão ao ego, essa pulsão de morte, principalmente essa pulsão incestuosa, retorno ao ego, está descrito no Código de 1915, lá na Pulsões de seus destinos. E a partir desse retorno, então, começa uma repressão aos impulsos, já é uma repressão aos impulsos esse retorno, né? Não deixou o impulso mais se satisfazer, retorna para o ego para não se satisfazer mais da maneira como está perversa, como estava se satisfazendo, na relação com a mãe, com os objetos externos, né? E a partir, então, dessa recolhida da pulsão, que é básica, né? O retorno da pulsão ao ego, os outros mecanismos aparecem. A transposição do afeto na neurose obsessiva, o isolamento também na neurose obsessiva, mas antes ainda o bloqueio da satisfação funcional rigoroso, né, nas psicoses esquizofrênicas, né, e nas doenças depressivas psicóticas, psicose maníaco-depressiva, é uma psicose, né, e depois evoluindo para o recalque e para a demolição do complexo de Édipo, na fase pálica, pré-genital ainda, né? E entre a fase pálica e a fase genital, o desenvolvimento da sabedoria emocional, da fusão funcional. A nível do id, a pulsão de morte tem que estar controlada, bloqueada, fundida, né, à pulsão de vida, né? E, basicamente, é isso que nós temos para falar de início sobre ego, id e superego.